Se tu usas alguma rede social ou alguma plataforma de streaming, seja ela de música ou de vídeo, é provável que já deves ter notado que a plataforma entrega para ti conteúdo que geralmente tu gostas ou algum tipo de conteúdo que tu já viste alguma vez. E isso aqui acontece porque essas plataformas estão equipadas com algoritmos que são capazes de aprender, de criar uma identidade, uma personalidade tua dentro dessa plataforma, e através dessa identidade que eles criam sobre ti, aí começam então a entregar esse tipo de conteúdo, né? Eles conhecem, obviamente, quando tu crias o perfil, tu colocas a tua idade, o gênero, então eles sabem alguma informação prévia, mas dependendo do tipo de conteúdo que você assiste, eles começam a mandar um conteúdo similar para ti. Isso, claro, trabalho dos algoritmos, e é por isso que nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre o perigo dos algoritmos, né? E o cuidado que nós precisamos ter sobre esses algoritmos. Uh, Acontece principalmente com anúncios. Muitos de vocês já devem ter notado que quando vocês clicam num anúncio, viram algo, foram no Google, foram no Google, fizeram uma pesquisa e querem comprar algo, de repente começa a aparecer vários anúncios para vocês. Isso é porque os algoritmos estão equipados para isso. Aconteceu recentemente comigo que eu pesquisei umas cadeiras que eu quero trocar essa cadeira porque já está velha e já está tipo um pouco desconfortável, então eu quero uma nova. Só que agora no meu Facebook e no Instagram só aparece já anúncios de cadeira o momento todo. E isso é porque os algoritmos têm a capacidade de reconhecer, né? E daí então começam a sugerir constantemente o que eu supostamente quero. Ou supostamente não, certamente quero. Mas qual é o problema disso? O problema é que o algoritmo, ele às vezes acaba criando uma personalidade sobre nós, acaba criando uma persona, né, como chamam no marketing, que nós acabamos acreditando que nós somos aquela pessoa. Como é que isso funciona? Deixa eu tentar explicar da forma mais prática e mais simples possível. E vou utilizar o exemplo do que aconteceu comigo e o motivo pelo qual eu decidi gravar esse vídeo. Recentemente não, faz um tempinho, eu comecei a me interessar, ou então, comecei a ver alguns vídeos sobre imigração, né? Sobre protestas, manifestações. Eu comecei a seguir uma página no Instagram e essa página, ela postava diferentes conteúdos, mas sempre que fosse um conteúdo relacionado à imigração, relacionado a estrangeiros, eu me interessava, né? Eu ficava, assistia, ia para os comentários, via o que está a acontecer. Então, com esses dados que o Instagram teve sobre mim, entendeu que eu estava interessado nesse tipo de conteúdo. E daí o Instagram começou a me mandar muito conteúdo, já seja no Instagram, no Facebook, tudo relacionado à questão da imigração. O problema disso é que, de tanto o Instagram mandar para mim vídeos assim, no universo de tantos conteúdos que existem nas redes sociais, no universo de vários criadores de conteúdo, eu comecei a receber esse conteúdo mais e mais, e eu comecei a pensar, comecei a ter a percepção de que a maioria do conteúdo é assim. Então, isso fez com que eu começasse a acreditar que o volume, né, desses acontecimentos é maior do que realmente é. Vou dar um exemplo. Digamos que hoje façam uma manifestação aqui na Polônia. Um mês depois fazem uma manifestação na Inglaterra. Depois, 6 meses depois, fazem uma manifestação na França. O que vai acontecer? O algoritmo vai pegar o vídeo de hoje, o de amanhã e o de depois de amanhã. Claro, nesse caso, quando eu estiver no futuro, né? O exemplo seria se aconteceu um a 6 meses, outro a 2 meses e um a 1 mês. O algoritmo começa a me passar todo o conteúdo de todos os vídeos que aconteceram antes e hoje. E os que acontecerem também no futuro ele me manda. Só que eu recebo isso de forma tão compacta em um período de tempo muito reduzido. E eu começo a ficar paranoico, a pensar que esse acontecimento está tão generalizado que é só o que está acontecendo. E é óbvio, né, que sobre a questão que eu mencionei recentemente nos meus vídeos a falar sobre a imigração, é óbvio que isso está acontecendo sim, e a um nível um pouco mais elevado do que tem acontecido.
Mas essas manifestações sempre existiram, né? Só que da maneira que as plataformas decidiram entregar para mim, deixa estar, foi algo muito exagerado. Então comecei a receber muito conteúdo sobre isso. Inclusive eu mencionei a questão dos vídeos da República Dominicana, né? Eu não sei como, só sei que de repente começaram a aparecer para mim tantos vídeos da polícia da República Dominicana a perseguir haitianos que estão ilegais no país. Eles têm uma brigada aí de motoqueiros e eles vão com uma câmera e filmam, e é bem engraçado. Eu vejo muito porque é engraçado, porque eles têm o relatador, né, a pessoa que filma, e eles ficam tipo a falar ai moreno, uma cena assim bem engraçada. E eu comecei a ver aquilo constantemente, tipo, começou a aparecer, até hoje continua a aparecer para mim. E isso talvez são coisas que aconteceram há muito tempo e eu só estou a ver os vídeos agora. Então eu tenho na minha cabeça que isso é algo que está acontecendo em massa, tudo porque o algoritmo decidiu entregar esse conteúdo para mim constantemente. Então eu aí me esqueço que nas redes sociais existem conteúdos sobre música, crescimento pessoal, sobre assuntos religiosos, sobre vários outros assuntos que acontecem, sobre questões políticas às vezes, que também aparecem muito, né? Ultimamente eu tenho acompanhado bastante questões políticas, principalmente de Angola, agora que estamos prestes a ter eleições no próximo ano. Eu acompanho, quero ver o que está a acontecer, essa coisa toda. Começo a receber muito desse conteúdo. E às vezes, o outro conteúdo que também é essencial, que também é importante, eu simplesmente não vejo, porque meu algoritmo entendeu que eu quero esse tipo de conteúdo e me entrega constantemente. Um outro exemplo é a questão, uma plataforma que também trabalha muito bem isso é o TikTok. Eu quando utilizo o TikTok, assim, o conteúdo que eu recebo lá no TikTok me faz pensar que o TikTok é uma plataforma perfeita mesmo. Por quê? Porque o meu algoritmo me entrega conteúdo que eu gosto. Em resumo, eu recebo conteúdos relacionados à cristandade mesmo assim, sim, né? Coisas relacionadas ao cristianismo, música, a criação de conteúdo tipo filmagem, edição. Recebo às vezes alguns vídeos assim, tipo sobre debates entre cristianismo, ateísmo, cenas de psicologia, coisas assim. E é o conteúdo que eu vejo. Mas, como eu tenho alguns amigos que não sempre veem o mesmo tipo de conteúdo que eu às vezes, através deles, né, eu consigo passar em lives. Isso muito interessante. As lives que aparecem para mim, tipo quando eu estou a fazer o scroll, todas as lives que aparecem para mim ou são ligadas à adoração, produção musical, música. Raramente aparecem lives de competição, mas às vezes aparece. E esse é o resumo do tipo de conteúdo que aparece para mim. Ou então conversas sobre assuntos relacionados à música. Mas ao ver os algoritmos de alguns amigos que às vezes estão perto de mim e eu vejo o tipo de conteúdo que eles assistem, as lives que eles participam, eu falo, calma, isso existe no TikTok. Eu tenho um amigo que ele sempre que está comigo, ele me fala de algo que está acontecendo no TikTok. Ele me fala, olha, está acontecendo isso, tem um bife entre angolanos e congoleses. Olha, tem um bife entre moçambicanos e cabo-verdianos. E eu falo, isso acontece no TikTok? Sim, acontece. Olha, tem uma senhora no TikTok que fica a ofender todo mundo. E eu falo, isso acontece no TikTok? E sim, acontece. Por quê? Porque o TikTok cria um mundo completamente separado, te mergulha tanto naquele mundo. E você pensa que isso aí é tudo que acontece aí. Mas tem vários mundos paralelos dentro de uma plataforma que você nem dá conta. E o mais engraçado, o exemplo é que quando aconteceu, quando alguém comentou comigo sobre um bife que estava acontecendo entre angolanos e congoleses, parece que um influencer do Congo se meteu com os angolanos e ficou a falar coisas que não devia. Daí todos começaram a gravar vídeos, os angolanos a falarem mal dos congoleses, os congoleses a falarem mal dos angolanos. Só que ao mesmo tempo que aquilo estava a acontecer, eu abria lives de adoração e apareciam congoleses na minha live e ficávamos de boa, cantávamos, adorávamos a Deus, iam embora e nunca nenhum de nós mencionou a questão de que não
Nenhum de nós mencionou a questão de que há uma confusão entre angolanos e congoleses. Não, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E no outro lado, sim, estava acontecendo no mesmo exato momento, né? Então, tirando a moral disso tudo, eu queria com isso dizer que é preciso termos muito cuidado para não cairmos no risco, né? Ou no erro de pensarmos que o que nós estamos a ver nas redes sociais é tudo o que existe. É preciso termos muito cuidado para não pensarmos que só porque estamos a ver muito sobre futebol, é só o futebol que está acontecendo naquele momento, não. Por exemplo, nesses dias que está a rodar o Mundial, começam a aparecer vários vídeos sobre o Mundial, né? De repente eu vi um vídeo onde estavam a falar que provavelmente a FIFA está a favorecer a Argentina no Mundial. Daí começaram a aparecer todos os vídeos, porque o primeiro vídeo que eu vi até o final. Fiquei curioso, eu queria saber o que estava a acontecer. Então começaram a aparecer vários vídeos de pessoas a reclamarem sobre a mesma cena. E claro que isso tem temporadas, de repente aparece e se você parar de dar tanta atenção, o algoritmo te manda outro conteúdo, e se você gostar de novo, continuar a te bombardear. Ou seja, eles têm a tua personalidade, a tua identidade criada, já tem o conteúdo que você geralmente consome, mas ao mesmo tempo vão te dando um pouco de outros conteúdos. Eles te sugerem, você vê, se gostarem, te mandam mais, e se não gostarem, simplesmente paras de ver. Agora, se tu quiseres evitar isso, como é que fazes? Primeira coisa, se tu vires um conteúdo que não gostas, um conteúdo que não queres que apareça tanto no teu feed de notícias, a primeira coisa a fazer é passa. Não fica para ver, não curte e não comenta. E não partilhes com ninguém. Se fizeres isso, acredita, vais receber o mesmo conteúdo uma e outra vez. Ok? Então é preciso termos muito cuidado mesmo, porque se nós não tomarmos isso em conta, nós vamos pensar que o mundo é de um jeito, que o mundo é cor branco, ou o mundo é de cor azul, de cor rosa, enquanto que o mundo é multicolor. O mundo tem muita coisa acontecendo. No mesmo momento que tu estás distraído com uma live de crescimento, aí tem pessoas que estão a crescer os seus negócios. No TikTok, no mesmo momento que tu estás distraído com o futebol, do outro lado há pessoas que estão preocupadas com as guerras constantes. Ou então, no mesmo tempo que você está preocupado a ver conteúdos de ateus, né, a refutarem cristãos, ou então pessoas a falarem mal da religiosidade, do outro lado tem pessoas com corações quebrantados que realmente querem conhecer a Deus porque estão a atravessar uma situação complicada. Então é preciso termos muito, mas muito cuidado para não cairmos nas armadilhas dos algoritmos. Okay? Sempre que tiveres a ver algo nas redes sociais, sempre que perceberes que aparece para ti um conteúdo constantemente, tenha em conta que o algoritmo está a mandar para ti de propósito. Okay? E, claro, a outra coisa que eu falo também é, dependendo do tipo de conteúdo que você vê, tu podes também entender quem tu és. Se a maioria do conteúdo que você vê é um conteúdo que agrega valor, tu vais conseguir perceber que és uma pessoa que quer crescer, é uma pessoa que gosta de bem-estar. Mas se de repente o conteúdo que você recebe é tudo futilidade, então provavelmente o algoritmo esteja a te dizer que tu és uma pessoa fútil. Se o que tu vês é tudo superficialidade, dá para notar que tu és uma pessoa superficial. E se o que estás a receber é algo um pouco mais profundo, coisas mais sólidas, então o algoritmo está a dizer para ti que tu és esse tipo de pessoa. Então o que o algoritmo vai te entregar na maioria das vezes é o que você realmente é. E também o algoritmo trabalha muito com a questão do medo e a preocupação, né? As coisas das quais tu tens medo ou das coisas das quais tu te preocupas, são essas as coisas que mais vai te enviar para aumentar no teu medo, na tua preocupação, para você ficar todo dia aí, tratar de entender o que está acontecendo, né? Então vivemos nesse mundo polarizado, sem percebermos que o mundo é feito de diferenças e tem muita coisa acontecendo em todos os lados. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Se não és subscrito no canal, por favor, subscreva, deixa um like. Isso sempre ajuda muito para alavancar mais o canal. E nos vemos então no próximo vídeo, ok? Tamo junto e Deus abençoe.